A Igreja Pentecostal do Filho de Deus apresenta o testemunho da irmã Silvia Cardoso, da IPFD de Campinas, São Paulo. Ouça esse testemunho com muita atenção e sejam edificados pelo Senhor. IPFD, uma obra que persevera na sã doutrina. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Roberto Medrade, todos os ouvintes que vai ouvir esse testemunho. Eu quero aqui, antes de eu contar esse testemunho, eu quero ler aqui no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Louvado seja Deus. O Senhor aqui teve compaixão da viúva de Naim. Assim, a viúva de Naim derramava muitas lágrimas pelo seu filho, e o Senhor Jesus chegou com íntima compaixão, com amor, e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Eu quero contar aqui, amados irmãos, para edificar a fé de cada um que vai ouvir esse testemunho. Há 5 meses atrás, eu perdi o meu irmão Paulo. Ele morava comigo, e daí ele fez um casamento sem aprovação das ordens divinas, e separou, e de repente ele sumiu, desapareceu. E ele morava comigo, e eu sofri muito, chorei bastante, vivia chorando, ia orar, eu chorava, ia para o trabalho, chorava, eu vinha do trabalho, chorava. Eu passei muita aflição, e chegou um dia que eu dobrei os meus joelhos e eu disse para Deus, eu falei: Senhor, por favor, me prepara e me leva, porque eu não estou aguentando essa dor, eu estou sofrendo muito. Hoje eu tenho meu irmão que está desaparecido, não sei onde ele está. E ali eu pedia muito socorro para Deus, porque foram 14 anos, ali ele morando comigo, eu cuidando dele, como se fosse um filho. E de repente, por conta que ele não vigiou, desobedeceu a Deus, porque Deus, o nosso Senhor Jesus, ele perdoa os nossos pecados, mas ele não retira a consequência. E eu sofri muito, meus amados irmãos, e eu clamava misericórdia ao Senhor. Aí um dia eu dobrei o meu joelho, eu falei: Senhor, eu não suporto mais essa dor. O meu coração parecia que ia parar, parecia que ia dar um infarto. E eu disse para Deus: Senhor, me prepara e me leva. E ali eu já levantei e comecei assim, sentir muito mal. E aí eu deitei na minha cama, porque eu já não conseguia mais ficar de joelho. Eu deitei na minha cama e eu disse: Senhor, por favor, me leva, Senhor. Eu não estou suportando. Se o Senhor não tiver de misericórdia de mim, eu não vou suportar. E ali deitada naquela cama, o Senhor falou assim para mim: eu não vou te levar, porque eu ainda tenho obra contigo na terra. E ali eu chorava, meus irmãos. Ali eu chorava muito. Porque é muito triste a gente não saber onde está um ente querido da gente. Você não sabe se está na rua, você não sabe se está andando por aí, perambulando. E ali o Senhor falou para mim que Ele não iria me levar, porque Ele tinha obra comigo. E ali, meus irmãos, eu mesmo deitada, vinha assim, na minha mente, um hino da harpa cristã, em 121, que a irmã Miriam Gonçalves, ela cantava. Eu ouvi ela cantando esse louvor. E ali eu ficava ouvindo, como se ela estivesse aqui do meu lado, cantando esse louvor. Cristo é tudo
tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. E a irmã Miriam Gonçalves louvava esse hino como se ela estivesse aqui. Eu ali na cama, eu chorava muito. E eu via ela louvando como se ela estivesse comigo aqui. Ela louvava esse hino. E de repente, meus irmãos, aquele meu coração, ele foi curado. Toda aquela dor, toda aquela aflição, toda aquela angústia que eu estava no meu coração, Jesus chegou naquele momento e curou o meu coração. Ele tirou toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia que estava batendo a minha alma. Por que eu estou contando esse testemunho, irmãos? Porque é para o nome do Senhor ser honrado e glorificado. E nós cremos que mesmo nós passando luta, provações, embora que possa ser a pior luta, a pior fornalha, mas se nós confiarmos e cremos que o Senhor, Ele pode fazer, se assim é a vontade dEle. Porque eu cheguei a pedir que o Senhor me levasse. Porque aquela dor que estava no meu coração, aquela ferida que estava no meu coração, estava tão grande que eu não estava suportando. E ali Deus usou, a vida da irmã Miriam Gonçalves, cantando aquele louvor, esse louvor, da harpa cristã. Maravilhoso é Jesus para mim. E Jesus, assim como ele agiu de íntima compaixão, restaurando a vida daquele filho da viúva de Naim. Aquela mãe clamava, aquela mãe chorava, e o Senhor usou de íntima compaixão. E o Senhor também me alcançou com a sua compaixão e amor e misericórdia. E depois daquele dia, eu passei sim a chorar, mas não tanto como eu estava chorando. O Senhor me deu mais paz no meu coração. E hoje eu consigo orar, hoje eu consigo louvar a Deus sem aquela dor. Porque é muito triste a gente saber que um ente querido da gente está desaparecido. Louvado seja Deus. E você não sabe onde está. O sofrimento é grande. Mas a graça de Deus, a misericórdia do Senhor me alcançou. E hoje eu estou aqui contando esse testemunho para que o nome do Senhor